Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal Eu Adoro Ciência e na aula de hoje nós vamos discutir a membrana plasmática. Se você não se lembra, a membrana plasmática faz parte de uma célula e ela está responsável ali por delimitar justamente esse espaço celular. Tem uma espessura de 6 a 10 nanômetros. Se você não se lembra o que é nanômetro, tem aula aqui no card que fala justamente sobre os sistemas de unidades micrométricas. E uma das principais importâncias da membrana plasmática é garantir aqui a permeabilidade seletiva. A membrana é uma estrutura semipermeável. O que quer dizer isso? Algo permeável que deixa passar tudo. Algo impermeável não passa nada. Agora, algo semipermeável está ali no meio. Então, essa semipermeabilidade da membrana é o que vai garantir um controle daquilo que pode entrar ou que pode sair da célula. E como eu disse para vocês, ela está presente em todos os tipos de células, seja célula procarionte ou seja célula eucarionte. Se você não se lembra o que são células procariontes e eucariontes, está aqui no card também. E a estrutura da membrana plasmática, que a gente vai falar daqui a pouco, é composta por uma camada dupla de fosfolipídios e proteínas. E são essas estruturas que vão garantir a permeabilidade seletiva da membrana plasmática. A permeabilidade seletiva da membrana, gente, ocorre devido à sua constituição, como eu falei agora, composta por uma camada de fosfolipídios e proteínas. Daqui a pouco a gente vê uma estrutura, um modelo dessa estrutura. Essa permeabilidade seletiva, como eu falei, vai garantir processos de trocas de substâncias entre a célula e o meio externo. É ela quem vai selecionar, vai escolher o que pode entrar ou o que não pode e sair vice-versa. Esses processos de entrada e saída de substâncias da célula com o meio externo, essa relação, varia de acordo com a concentração de soluto e solvente de uma certa solução, e esses processos podem ser de três formas. Ou eles vão ser mediados por vesículas, e isso está relacionado ao tamanho da partícula. Pode ser um processo passivo, onde não ocorre gasto energético, ou pode ser um processo ativo, onde vai acontecer com gasto energético. De exemplos dos processos passivos, nós temos a osmose, a difusão simples e a difusão facilitada. E de processo ativo, nós temos a bomba de sódio e potássio. E esses assuntos vão ficar para uma próxima aula. Agora vamos ver o modelo da estrutura da membrana plasmática. Bom pessoal, eu falei para vocês agora há pouco que a membrana plasmática tem ali uma espessura entre 6 e 10 nanômetros, ou seja, extremamente fininha, muito pequena, só possível de ser vista lá pelo microscópio eletrônico. Bom, mas como que é a cara da membrana? Bom, como ninguém sabia até então, em 1972, dois pesquisadores, Singer e Nicholson, propuseram esse modelo aqui da membrana plasmática, chamada de modelo do mosaico fluido. Eles concluíram que a membrana plasmática era composta por uma dupla camada de fosfolipídios. A parte que fica para fora são os fosfatos hidrofílicos, ou seja, tem afinidade com a água. E na parte interna da membrana, os lipídios, que são gorduras, óleos, hidrofóbicos, ou seja, não se aderem, não se unem à água. E mergulhadas nessa estrutura do mosaico fluido, mergulhadas no fosfolipídios, estão proteínas que podem estar por toda a espessura da membrana ou ocupar apenas uma parte, seja ela parte do meio externo ou virada para o meio interno. E essas proteínas também funcionam como portas de passagem de substâncias, que facilitam as substâncias ultrapassarem do meio externo para o interno ou vice-versa. Quando as partículas são menores, elas atravessam por aqui pela camada fosfolipídica. Além dessas estruturas que a gente viu agora, as membranas plasmáticas também têm envoltórios externos a ela. E nós conhecemos dois exemplos, o glicocálix e a parede celular. O glicocálix está presente em células do tipo animal em alguns protozoários
E a parede celular envolve membrana plasmática, células de plantas, algas e de fungos. Vamos ver especificamente como são esses envoltórios extramembrana. Bom, pessoal, os dois envoltórios da membrana plasmática que nós vamos ver são o glicocálix, que eu falei para vocês agora, que está presente nas células animais de protozoários. E para que serve o glicocálix na célula animal ou na célula do protozoário? Vai garantir um pouco mais de resistência à célula, forma uma barreira contra agentes químicos e físicos para a membrana. Esses agentes estão no meio extracelular, o glicocálix fica para fora da célula. Ele também é muito importante para o reconhecimento celular. Então, as células, por exemplo, do tecido adiposo, do tecido muscular, tem um glicocálix diferente da célula cardíaca. Então, esse glicocálix facilita esse reconhecimento de células de mesmo tecido. E também cria uma malha de retenção de nutrientes ali próximo à membrana para facilitar a troca dessas substâncias entre o meio externo e o meio interno. Então, ele fica como se fossem coroas para cima da membrana. Agora, a parede celular, que acho que é muito mais comum da gente ouvir, da gente entender, está presente nas células das algas, das plantas todas e dos fungos, com constituições diferentes. Algas e plantas têm uma constituição diferente da parede celular do fungo. E para que serve? Bom, é uma estrutura semirrígida em volta da membrana, diminui a possibilidade de deformação da célula vegetal, da célula da alga ou da célula do fungo, e ela é permeável até certo ponto. Passa-se praticamente tudo pela parede celular, mas a seleção daquilo que vai entrar ou sair da célula é responsabilidade única e exclusiva da membrana plasmática. A parede, como eu disse agora há pouco, tem outras funções. Dúvidas, pessoal? Se tiver dúvida, deixe aqui nos comentários. Agora fique ligado que vem aí para vocês o desafio da corujinha. Tô de volta aqui, pessoal, para a gente resolver esse desafio. E a pergunta da corujinha foi: como se chama o modelo que representa a estrutura da membrana plasmática? E nós vimos na aula de hoje que dois cientistas lá na década de 70 propuseram o modelo do mosaico fluido, que representa a estrutura da membrana plasmática, formada por duas camadas de fosfolipídios e também proteínas espalhadas por essa camada fosfolipídica, que vai facilitar ali a troca de substâncias entre o meio externo e o meio interno celular. E além disso, a gente viu que existem envoltórios externos à membrana, que são o glicocálix, no caso das células animais protozoários, e a parede celular nas células de algas, plantas e fungos. Bom, pessoal, essa primeira pergunta da corujinha foi muito fácil. Então aí vem o segundo desafio para vocês. Bom, gente, e esse segundo desafio? Um pouco mais complexo, né? Tinha que pensar um pouquinho mais. Bom, a corujinha perguntou aí pra vocês, perguntou não, né? Ela pediu para vocês citarem alguns exemplos de funções da membrana plasmática. Bom, e nós vimos na nossa aula hoje que a membrana plasmática faz o quê? Primeira coisa, ela delimita o espaço da célula. Portanto, o espaço celular ele é delimitado pela membrana plasmática. Além disso, ela garante uma certa proteção à célula. E a principal função da membrana plasmática é o controle de entrada e saída de substâncias. Controle esse garantido devido à sua permeabilidade seletiva. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula aqui do canal. Se você gostou e ainda não curtiu, deixa o seu joinha, assim esse vídeo chega a muito mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, familiares, professores. Não se esqueça de ativar o sininho aqui para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito. Bons estudos e até a próxima aula.